E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, já vão desculpando aí o áudio. É um vídeo bem caseiro, é um vídeo simples, rápido e direto, com todas as informações necessárias do ponto de vista de revisão de prova. Do ponto de vista de conteúdo, a gente poderia se estender durante muito tempo para ver esse conteúdo. Mas do ponto de vista da prova que vocês vão fazer logo mais, esse vídeo ele vai ser suficiente, tá bom? Revolução Russa de 1917. Então, o que vocês precisam saber como revisão? Fatores que levaram à Revolução Russa. Lembra que a Rússia vivia uma situação de pobreza dos trabalhadores rurais. A Rússia tinha uma economia atrasada. Também tinha altos impostos que eram pagos pelas camadas mais baixas. Também passava por guerras contra o Japão e outras regiões também, e além da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, o que vai agravar todo esse cenário de problemas econômicos e sociais que existia na Rússia. A Rússia czarista. Lembre que a Rússia vivia uma monarquia absolutista no modelo medieval. Numa Europa que estava na época da Revolução Industrial, a Rússia vivia esse modelo. E existiam algumas forças que apoiavam e determinavam o poder do czarismo na Rússia, que era a polícia política, o exército e a Igreja Ortodoxa. Essas eram as três forças que sustentavam o czarismo, o governo na Rússia, tá certo? A polícia política vigiava a população, o exército reprimia e torturava os opositores, quem era contrário ao czarismo, e a Igreja Ortodoxa era subserviente, ou seja, deixava as coisas acontecerem sem fazer nenhuma intervenção. Esses aqui são os principais líderes da Revolução Russa, o Trotsky, o Stalin e o Lenin, tá certo? Trotsky, Stalin e Lenin, cada um tendo uma participação diferente, mas esses são os grandes líderes da Revolução Russa. Esse é o lema, ou era o lema da Revolução Russa: pão, paz e terra. Significava o seguinte: pão, para que a Rússia tivesse mais investimento e produzir mais alimento; paz, que seria retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, que causava diversos problemas, como a gente já viu; e terra, que seria dividir as terras para os camponeses, ou fazer uma reforma agrária. Outro tópico interessante que vocês devem saber: quem eram os sovietes, tá? Os sovietes foi um grupo que teve uma participação muito efetiva nesse processo da Revolução. Os sovietes eram conselhos formados pelos operários, pelos trabalhadores de fábricas, também por camponeses e soldados, não o exército czarista, tá certo? Com o objetivo de se fazer reivindicações econômicas e políticas. Foram os sovietes os representantes pela deflagração do movimento, ou seja, os sovietes foram responsáveis para que a revolução e as mudanças necessárias pudessem acontecer na Rússia. Essa imagem traz aí para vocês o significado da bandeira da União Soviética, tá? É o martelo e a foice, que simbolizam a união entre os camponeses e os operários. A estrela representa a união dos trabalhadores do mundo. E o vermelho é a cor da luta dos trabalhadores. Eis aí a formação, então, do símbolo da união das repúblicas socialistas soviéticas. Sobre a formação da União Soviética, eu vou já mostrar em um outro slide para eu discutir com vocês, tá? Mas nesse aqui, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, tem aí do lado os países que fizeram parte da União Soviética. Todos esses países que estão listados aí, né? Mais as repúblicas bálticas, e as repúblicas caucasianas e as repúblicas da Ásia Central. Então, todos esses países faziam parte da chamada União Soviética, que tinha a Rússia como principal país. Isso depois da Revolução de 1917. Quais as mudanças que ocorreram na Rússia após a Revolução? Foram essas: uma redistribuição de terra para os trabalhadores do campo,
nacionalização de bancos, ou seja, os bancos passaram a ser do Estado e não particulares. Controle das fábricas pelos operários. Ora, se os operários vão controlar as fábricas, eles vão saber lidar melhor com as questões trabalhistas sem ter a intervenção do dono, né, daquele burguês, daquele que só queria o dinheiro para não utilizar em relação aos problemas que acontecia. O governo era controlado por um partido único, passou a ser controlado por um partido único, o Partido Comunista, e houve a implantação da União Soviética, que eu mostrei a imagem agora há pouco para vocês, no ano de 1922. As características da União Soviética era falta de democracia, um governo controlado pelo Partido Comunista, o PC, e fortes investimentos nos setores industrial e bélico. Essas são as principais características da União Soviética. Atenta para esse detalhe aí. E, como eu disse a vocês, encerra aqui. Foi rápido, simples, mas com todas as informações que vocês precisam como revisão. Estou postando o vídeo, vou postar também o slide. Revejam o vídeo, leiam os slides e aí vocês vão conseguir fazer uma boa prova, tá bom? Até a próxima. Valeu!